coração, porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Versículo 6: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Versículo de número 11 para encerrar: então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. E você diz amém. Amém. Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. E eu peço aos irmãos que redobrem a atenção agora para entender a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, Abacuque, ele foi um dos profetas menores que profetizou da parte de Deus. Abacuque estava vivendo em um tempo um pouco complicado, mas mesmo assim ele continuou na presença de Deus. Quem me ouve, diga amém. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que não importa se nós estamos vivendo em tempos complicados, não importa se nós estamos vivendo em tempos difíceis, nós devemos se manter na posição que o Senhor Deus nos estabeleceu e continuar fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Se Abacuque olha para o que ele estava passando e esquece daquilo que Deus tinha para ele, ele não iria continuar, ele não iria permanecer, ele não iria continuar profetizando. Existem momentos da nossa vida que, se nós, quem me ouve, diga amém, olharmos para a circunstância e não olharmos para o que o Senhor Deus nos prometeu, nós iremos perecer. A primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos passar luta, Elton, passar prova, passar dificuldade, mas continuar adorando, continuar louvando, continuar engrandecendo. Se nós olharmos para o contexto econômico, político, religioso e secular, que não é o Evangelho, iremos perecer, iremos olhar, entender e dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para Jesus, nós vamos entender que ainda tem solução. Nós vamos entender que ainda tem milagre. Nós vamos entender que ainda tem providência para a nossa vida. Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Quem me entende diz amém. Preste atenção. Abacuque vai orar a Deus. Abacuque estava vendo, contemplando, enxergando tudo aquilo que estava em volta dele. Ele chega a pensar: Senhor, como pode tudo isso acontecer e o Senhor não fazer nada? Muitas das vezes nós, que dá eu e você, cristãos, olhamos para o mundo e pensamos: Senhor, tu não vai fazer nada? Olha para a política, está se arruinando cada vez mais. Olha para o contexto religioso, está se arruinando cada vez mais. Olha para as escolas, estão querendo tirar Deus de dentro das escolas para os nossos filhos não aprender acerca de Deus. Olha para o contexto religioso, você vê pessoas que não amam mais, pessoas apostatando da fé, pessoas desviando dos caminhos do Senhor. E você às vezes para, pensa, reflete e chega a um senso: Senhor, tu não vai fazer nada, tu está dormindo? Não. Mas até Deus, no seu silêncio, Ele fala conosco.
Glória a Deus, aleluia. Às vezes o silêncio de Deus fala muito mais do que as suas palavras. Abacuque orou, repete comigo, orou. Queridos e amados irmãos, Abacuque vai agora usar um método que todo cristão tinha que usar, que é a oração. O que você não pode fazer, o que você não pode realizar, aonde você não pode chegar, a sua oração pode chegar. Através do poder da oração, você pode chegar. A palavra oração, ela tem dois significados. Quem me ouve, diga amém. O primeiro significado da palavra oração é conexão. Repete comigo, conexão. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós oramos, nós temos conexão com, repete comigo, Deus. Então quando você ora, você tem conexão com Ele. Então se você não ora, você não tem conexão com Ele. Preste atenção. O segundo significado da palavra oração é emendar. Repete comigo, emendar. Repete mais uma vez, emendar. Emendar. Ou seja, quando nós oramos, aquilo que tinha saído da nossa vida, ou aquilo que foi desemendado da nossa vida, volta para o lugar novamente. Volta para o lugar novamente. Isso é só para quem crê, irmão. É só para quem crê. Porque a oração, ela tem poder. Abacuque ora. O texto diz que ele ora. Ele estava em um contexto, irmãos, que se nós estivéssemos no lugar dele, muitos de nós já teria parado, desviado, voltado para trás. Mas olha para cá, preste atenção. Quando ele ora, Deus responde ele, sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus, ele nunca deixa quem ora sem resposta. Pode bater palma forte. Deus nunca deixa quem ora sem resposta. Irmãos, preste atenção. Quando ele ora, a resposta que Deus vai entregar para ele, acredito eu que não era aquilo que ele esperava. Existem momentos que nós queremos tal resposta de Deus e Deus dá outra para nós. Você pede uma coisa e Deus te dá outra. Você ora sobre tal coisa e Deus te direciona para outra. Porque Deus, ele responde da maneira que ele quer. Sabe qual é a resposta que Deus vai dar para um homem que estava chorando, para um homem que estava clamando, para um homem que estava cansado de clamar? Sabe o que Deus vai falar para ele? Versículo 6. Eu vou suscitar Babilônia. E qual é a característica desse povo? É um povo amargo. Agora vem para cá que isso aqui não vai ser agradável para nós, mas foi a vontade de Deus. Imagina você orar, interceder, chorar, clamar e Deus olhar para você e dizer assim: eu vou te responder. Mas a resposta que eu vou te dar, sabe qual é? Eu vou suscitar contra você uma nação amarga. Sabe o que é uma nação amarga? É um povo amargo, que tem coração amargo, que tem sentimento amargo. Tem pessoas assim, sim ou não? Imagina Deus suscitar no coração de pessoas amargas para ir até você, e isso será uma resposta de Deus para você. Quem vai continuar adorando a Deus nessa circunstância? É por isso que eu disse anteriormente que existem respostas que Deus nos dá que nós não entendemos. Quem me entende diz amém. Irmãos, essa é a resposta que Deus dá para Abacuque, irmãos. Aí talvez você pensa: Deus é ruim? Deus é mau para fazer tal coisa? Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus, ele nunca vai permitir uma grande luta sobre a sua vida se ele não saber que você estará capacitado para passar por ela. Quem me entende diz amém. Então, se Deus permitiu tal luta, tal prova na sua vida, significa que ele sabe que tu está capacitado para passar por ela. Às vezes nossa mente diz: eu não estou aguentando mais. Mas Deus sabe que nós aguentamos mais. Por quê? Porque ele não nos dá uma prova em que nós não podemos
carregar ou suportar. Então, se Ele te colocou na circunstância, Ele sabe que você vai suportar e vai aguentar, sim ou não? Sim ou não? Então, irmãos, às vezes, a resposta de Deus para a nossa vida não vai ser satisfatória para aquilo que nós queríamos. Mas a Bíblia revela dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Às vezes a vontade dele pode te fazer chorar no começo, mas no final você vai sorrir. Às vezes a vontade dele pode te fazer desanimar no começo, mas no final você vai sorrir. Às vezes você não entende a vontade dele agora. Para que Deus está exigindo tanta coisa de mim? Por que Deus está falando para eu fazer tal coisa? Por que Deus está falando para eu ir para tal direção? Tem coisas que nós não entendemos agora, mas nós vamos entender amanhã depois. Quem concorda, diga amém. Pode bater palmas. Quem me ouve, diga amém. Aí vem Paulo em Romanos 8:28, dizendo assim: nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem os principados, nem as potestades. E Paulo continua dizendo em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aquilo que está acontecendo de bom ou de ruim na nossa vida coopera para o nosso bem. Quem concorda, diga amém. Coopera para o nosso bem. Ainda que está acontecendo... Irmãos, olha para cá. Sabe por que Deus permite provas e lutas na nossa vida? Fala por quê? Porque se Ele não permitir, nós paramos de vir na igreja, até paramos de orar. Então todo dia Ele tem que colocar uma lutinha. Pra quê? Porque Ele coloca uma luta e você vem mais pra perto dele. Aí se você viver na bonança, você vai querer Deus? Nem quem vai querer Deus? Imagina se Deus te der tudo que tu quer. Tu vai pro mundão, vai curtir, vai se aventurar. É por isso que Deus tem que colocar luta, colocar espinho, colocar pedra, pra você continuar orando, pra você continuar vindo na igreja, pra você continuar entendendo que é dependente dele. Totalmente dependente dele. Tem coisas que Deus não nos dá agora, porque se Ele nos der agora, talvez nós não estaríamos ainda dando glória a Deus e aleluia. Deus, Ele cria mecanismos, circunstâncias para nos atrair mais para a presença dEle, sabia disso? Existem coisas que nós passamos, que nós não entendemos, mas Ele está dizendo: eu estou te atraindo para mim, tu não está entendendo. Ele permitiu o filho pródigo ir desejar. O texto diz que ele não comeu, ele desejou as bolotas de porco. Mas quando ele voltou para a casa do pai, sabe como é que o pai estava? Bem assim para ele, esperando, ó. Glória a Deus. Pronto para receber ele. Deus permitiu ele ir para perto dos porcos. Sim ou não? Mas se Deus é bom, talvez você pense, reflete, calcule comigo. Se Deus é bom, porque Deus permitiu ele para perto do porco. Fala por quê? Porque Deus, Ele nos deu a escolha, o livre-arbítrio. Ele está dizendo que quiser ir para perto dos porcos, pode ir. Mas se quiser voltar, eu estou de braços abertos te esperando. O Pai, Ele ama de uma tal maneira, irmão, que Ele deixa nós escolhermos o que nós queremos fazer. Mas Ele está dizendo: se quiser voltar, eu estou disposto a receber. Mas eu não vou te livrar dos porcos. É a consequência. Então, irmãos, versículo 5 diz que as pessoas não iriam acreditar naquilo que Deus iria fazer através de Abacuque. O que Deus iria fazer através de Abacuque? Na vida de Abacuque. Aonde Abacuque estava? Sabe o que Deus ia fazer? Ele ia suscitar. Eu vou simplificar para os irmãos entenderem. Deus ia pegar um povo, ia colocar no coração desse povo para se levantar contra aquele outro povo que era o povo de Abacuque. Deus fez isso. Mas as pessoas não acreditavam que Deus poderia fazer isso. Porque tem gente que não acredita que Deus pode fazer na sua vida.
Nem todos vão acreditar que Deus pode realizar um milagre na sua vida. Nem todos vão... É o quê? Se você revelar os seus planos, os seus projetos, você vai conhecer quem está com você e quem não está. Fala que você quer ser um empresário, quer ter uma casa, quer casar, quer ter um carro, quer ter uma moto, quer ter uma vida boa. Na mesma hora você vai ver quem está com você e quem não está. Eles mesmos vão entregar. Existem pessoas que só estarão ao nosso lado, Elton, enquanto nós tiver algo para oferecer. Ou também, se nós estivermos ali tranquilo no raso, aí vai ter gente do nosso lado. A partir do momento que Deus nos exaltar, não, melhor dizendo, olha para cá. Quando nós estamos no deserto, quem está conosco é só Deus. Mas quando Ele nos honra, aparece um monte de amigo. Até gente, Mateus, que nem falava conosco, passa a falar. Mas Deus está dizendo, eu estou permitindo tu passar por isso. Porque o que eu permito, eu já preparei a bênção lá na frente. O milagre lá na frente. A honra lá na frente. Quem concorda, diga amém. Então a resposta de Deus, às vezes não vai ser da maneira que nós pensamos. Ah, mas eu queria que tal presidente ganhasse. Eu queria que tal pessoa vencesse na vida. Eu queria isso, eu queria aquilo. E Deus fez tudo ao contrário. E Deus está dizendo, ainda que eu faça tudo ao contrário, sem você entender, está cooperando para o seu bem. Por quê? Porque quem está com controle da terra não é o presidente. Quem está com controle da terra não é os poderosos. Quem está com controle da terra é Deus. É Deus. É Deus, irmãos. Tudo acontece se Deus permitir. Tudo acontece se for da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes tem pessoas que passou por tantas circunstâncias e às vezes tenta até voltar atrás. E tem gente que pensa, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Mas Deus está dizendo, eu que permiti isso aí. Porque se eu não permitisse, tu não estaria aqui hoje dando glória a Deus e aleluia. Então eu permiti isso aí acontecer na sua vida, para você estar aqui hoje na minha casa, me adorando, me louvando, e eu vou te honrar. Aleluia. Existem coisas que nós não entendemos, mas no futuro iremos entender. Irmãos, a nossa mente é tão limitada, é tão pequena, é tão mesquinha, que para nós entender os pensamentos de Deus, nós temos que andar em espírito. Quem me ouve, diga amém. Amém. Estou já terminando, estou caminhando para o fim. Calma, me aguente mais um pouco. Esse povo que se levantou contra Abacuque e contra o povo de Abacuque, esse povo agora vai se ensoberbecer. Quem era esse povo? Babilônia. Babilônia significa mistura. E eles vão abrir a boca e vão dizer que sabe quem deu a vitória para eles? Repete comigo, o Deus deles. Repete mais uma vez, o Deus deles. Abacuque estava olhando para o ímpio, estava observando, estava pensando, o ímpio está prosperando, o ímpio está vencendo, está fazendo tudo isso de errado, mas ainda está vencendo. E nós que somos justos, estamos passando por tudo isso. Os babilônicos abriam a boca e disseram, nós estamos vencendo por causa dos nossos deuses. Mas Deus permitiu até isso acontecer. Eita Deus. Tem gente que está olhando assim e está dizendo, nós estamos vencendo na vida, nós estamos logrando êxito, fazendo tudo errado, nós estamos de boa. Está de boa nada, é Deus que está permitindo ainda. Porque na hora que Deus tirar a mão, o inimigo vem. Mas nós que servimos a Deus, nós que choramos na presença de Deus, nós que sofremos por Deus, às vezes nós não entendemos porque nós estamos passando. Asaf, em Salmos, olhou para o ímpio e viu o ímpio prosperar, e ele não prosperava. O texto diz que quase os pés dele se desviaram dos caminhos do Senhor, Mateus. Olha que coisa tremenda. Se nós olharmos para o mundo, para o ímpio, e vermos e calcularmos e pensarmos, o ímpio está prosperando, por que nós não prospera?
O ímpio está crescendo, mas por que nós não crescemos? Mas a prosperidade deles é terrena, é passageira, é momentânea. E a nossa prosperidade é os céus. É os céus. E a nossa não passa. A nossa permanece para todo sempre. Aquilo que o homem mesmo conquista pelas suas mãos, ou que recebe de outros homens. Quando eu falo homem, eu se refiro a tanto homem quanto mulher. O homem pode tomar. Mas aquilo que o Senhor Deus nos dá, meus amados e queridos irmãos, o homem não pode tirar. Satanás não pode tirar. Quer que eu te prove? Eu te provo. A pessoa pode estar no mundo, mas se Deus deu um dom a ela, você sabia que o dom permanece dentro dela ainda? Você sabia que Deus pode usar ela, se Deus quiser salvar uma alma? Deus não pode ser limitado pela nossa mente. Se Deus quiser usar, qualquer um Ele usa. Porque com Deus não tem acepção de pessoas. O homem faz acepção de pessoas, Deus não. Deus não. Então, queridos, a resposta de Deus para Abacuque não foi muito agradável para ele. Ele não entendeu no começo, mas ele só foi entender, Breno, no final. Existem respostas que nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo, mas é a resposta de Deus para a nossa vida. Então, Deus ele vai contra a lógica humana. Deus ele vai contra as nossas vontades. Ele faz a vontade dele que é soberana, é superior a nós. Amém, meus irmãos? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Eu vou terminar por aqui para não enfadar os irmãos. Eu peço também que os irmãos orem pela minha vida, tá? Que eu vou estar orando pela vida de todos os irmãos. Mas eu quero orar, quero fazer uma oração, tá bom? Pode se colocar de pé? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Irmão, orem, tá? Não deixa só eu orar não, não deixa só o pregador orar não. Que para você receber sua vitória, você que tem que batalhar. É você que tem que guerrear. Tem gente que está vendo a família dele indo de água abaixo. Tem gente que está vendo o casamento indo de água abaixo. Tem gente que está vendo as amizades indo de água abaixo. E tá assim, ó, olha para cá, tá assim. Você tem que guerrear, nós temos que guerrear, irmão. Tem que orar, tem que ajoelhar mesmo, chorar, pedir a Deus e clamar ao Senhor. Que assim Deus vai responder, amém? Feche os seus olhos, oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi, ó Pai, pregada nesta noite, Senhor. Ó Deus, nós, ó Pai, entendemos a Tua mensagem nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa